Boa tarde a todos, graça e paz. Vamos dar início ao estudo desta oportunidade, neste momento, a partir de hoje, estudando a primeira carta do apóstolo João, a primeira carta geral que o apóstolo João escreveu. Está no final do seu Novo Testamento, nós podemos encontrar essa carta lá. Nós vamos ver, neste estudo, algumas características dessa carta do apóstolo. Então, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e vamos orar em seguida para dar continuidade ao estudo desta tarde. Primeira epístola universal do apóstolo João, né? É chamada assim porque é uma carta que não é dirigida a uma determinada igreja, a uma única igreja, mas é dirigida a um grupo maior de igrejas, a toda a cristandade da época que ele escreveu. Vamos orar neste momento. Depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra em conjunto com irmãos. E nós te louvamos pela vida de cada um, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um e com cada família representada. Agradecemos a oportunidade de lermos e meditarmos na primeira carta do apóstolo João e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para compreendermos exatamente aquilo que vai ser meditado, aquilo que nós vamos compreender da carta que o Espírito Santo revelou a este apóstolo. Nós te agradecemos pela bênção de tua palavra, que é viva, que é verdadeira, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Oramos agradecendo todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. São 10 versículos, né, do primeiro capítulo, e os irmãos podem acompanhar nas suas. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que o Senhor abençoe esta palavra na nossa mente
no nosso coração para nosso melhor entendimento da sua perfeita vontade. Muito bem, estamos diante da primeira carta de João e nós precisamos fazer uma breve introdução a respeito daquilo que ele fez, daquilo que ele escreveu, e uma breve introdução das circunstâncias em que a carta foi escrita e por que ela foi escrita. Nós precisamos entender isso para entender melhor a carta do apóstolo João. O apóstolo João é um dos 12 apóstolos que Jesus Cristo chamou pessoalmente para constituir o seu grupo de discípulos especiais, que ele chamou de apóstolos. A palavra apóstolos significa apenas que são enviados, né? A palavra apóstolos, no grego, significa aqueles que são enviados, ou aquele que é enviado no lugar de alguém, né? Um representante, um embaixador. João é um destes 12 que Jesus chamou, que Jesus convocou especialmente, e que, entre outras características, tinha a de conviver com Jesus durante os 3 anos, de ser testemunha da sua vida, dos seus milagres, testemunha da sua morte, da sua ressurreição, e de ter sido chamados especificamente por Jesus e ser cheios do Espírito Santo naquela experiência do Pentecostes e estarem dispostos a seguir a Jesus a ponto de dar a própria vida para seguir a Jesus. Então, estes apóstolos são os apóstolos que têm o chamado especial de Cristo, né? E eles têm autoridade, biblicamente, eles têm autoridade igual a de Jesus, quando eles estão sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm autoridade semelhante à de Jesus, e é por isso que o apóstolo Paulo fala que a igreja foi constituída do firme fundamento que é Jesus e dos apóstolos e profetas, porque os apóstolos constituem também a base doutrinária da igreja. João é assim, João tem estas características. Esse João é filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Os dois são irmãos, e eles são filhos de uma irmã da mãe de Jesus. Ou seja, eles são primos de Jesus, né? João e Tiago, o Tiago que Herodes mandou matar, degolado, ele, que era também apóstolo e pescador, né? Quando Jesus chamou, eles estavam trabalhando com as redes para lançar as redes ao mar. Então, esses dois, Tiago e João, eram primos de Jesus, né? Porque a mãe deles era irmã da mãe de Jesus. E eles foram chamados, então, para serem apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E João acompanhou o Jesus, né, no seu ministério, e depois que Jesus morreu, ele ficou cuidando da mãe de Jesus, ficou cuidando de Maria, porque Jesus transferiu para ele o cuidado da sua mãe, né? Lá na cruz do Calvário, o próprio Jesus disse a João, né? Eis aí tua mãe, e disse para a mãe dele
eis aí o teu filho, transferindo a responsabilidade do cuidado da viúva Maria e para o seu primo João. E o Evangelho, ele escreveu o Evangelho, mas ele também foi, depois que Maria morreu, ele não precisou mais ficar na Judéia, ele estava na Judéia até quando Maria faleceu. Depois que ela faleceu, ele foi para Éfeso e se tornou ali um líder do trabalho em Éfeso, o bispo de Éfeso, primeiro líder geral da igreja em Éfeso, visto que a igreja em Éfeso não era apenas uma congregação, mas muitas congregações nas casas dos irmãos, né? Nós sabemos que os templos, como nós temos hoje, os templos passaram a existir a partir do meio do século III em diante, né? Por volta de 250 em diante, é que passaram a construir templos. Antes disso, os crentes se reuniam nas casas dos crentes, né? As igrejas se reuniam nas casas dos crentes. E então João tinha sob sua responsabilidade essas igrejas em Éfeso. Tinha sob sua responsabilidade este ministério, né? Um ministério sobre a igreja, sobre o cuidado da igreja em Éfeso. E ele foi ali um período grande, o líder da igreja, aquele que liderou os pastores da igreja, né? Então, ele era um bispo. A palavra bispo aqui significa apenas aquele que é um pastor supervisor, aquele pastor que supervisiona os outros pastores, que ajuda no estabelecimento dos programas de evangelização e de visitação das igrejas, de organização interna das igrejas. Ele tinha esse ministério. Então, o Evangelho de João foi escrito mais tardiamente, né? Mateus, Marcos e Lucas escreveram seus evangelhos bem antes do apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu estas 3 cartas, né? Nós estamos estudando a primeira agora, mas tem a segunda e a terceira também. E escreveu também o livro de Apocalipse. Então, nós temos aí 5 livros escritos pelo apóstolo João no Novo Testamento. O Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse de Jesus Cristo, que foi dado a João. João, então, é o autor destes livros. E ele escreve mais tardiamente do que os primeiros escritores do Novo Testamento. Ele escreve já mais para o final do século. Nessa época, a igreja já apresentava uma organização mais formal. A igreja já estava se organizando, né? Já havia pastores, bispos, diáconos, e a igreja já tinha, então, essas características já. E pastores, bispos e diáconos passaram a constituir a organização principal e primordial da igreja. Já havia se desenvolvido e alcançado grande parte do Império Romano, a igreja. A igreja já estava
se alastrando, né, dentro do Império Romano. A Igreja tinha assumido já uma posição já muito boa, né? Tinha crescido muito. O Evangelho tinha sido pregado por Paulo em quase todo o Império, e então muitas pessoas crendo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e havia um crescimento muito grande da Igreja. A Igreja estava se expandindo, tanto internamente, né? Crentes chegando todos os dias, pessoas crendo em Jesus Cristo todos os dias pela pregação do Evangelho, como também externamente, né? A expansão externa da Igreja, que foi acompanhada de problemas. A expansão externa é a expansão para outras cidades. Então, o número de membros crescia e o número de cidades que era atingida, o número de cidades atingidas era também aumentado, era crescido. Havia uma expansão interna e também uma expansão externa da igreja. Mas isso foi acompanhado de problemas. Começaram a aparecer as heresias internas e as perseguições externas, né? Então, os crentes eram perseguidos externamente e internamente, dentro da própria igreja, começaram a surgir heresias. É sempre bom notar que as heresias cristãs sempre surgem dentro da própria igreja. Praticamente todas as heresias cristãs, todas aquelas heresias que aparecem no cristianismo, são heresias que vêm de dentro da própria igreja. A expansão interna é acompanhada desses problemas, né? Heresias internas e perseguições externas, né? As perseguições procurando limitar o crescimento da igreja. E essas perseguições trazendo problemas também para a igreja. E as perseguições, as heresias internas, distorcendo o evangelho e causando limitações ao evangelho. Satanás sempre se utilizou desse fermento, né? Dessa semente de joio semeada dentro da igreja, né? Joio, né? No lugar do trigo. Satanás sempre utilizou isso aí para impedir o avanço da igreja, impedir o crescimento da igreja. Deste modo, nós encontramos a igreja já no final do primeiro século, já com algumas distorções doutrinárias, com algumas heresias, com algumas crenças que não eram crenças ensinadas por Jesus nem pelos apóstolos. O apóstolo João, que estava fixado em Jerusalém até a morte da mãe do Senhor Jesus, parece estar agora supervisionando as igrejas de Éfeso e da região. Quando ele escreveu esta carta aqui, ele estava supervisionando as igrejas de Éfeso e da região de Éfeso, né? Muitas igrejas ao redor de Éfeso, porque Éfeso se tornou um grande centro cristão, o grande centro cristão da Ásia, na Ásia Menor, o maior centro cristão do mundo naquela ocasião. Éfeso se tornou este grande centro cristão. Então, dali partiam as decisões doutrinárias, dali partiam os programas missionários, dali partiam os obreiros para atingir outros lugares, e ali era um centro de treinamento de obreiros. Havia um centro de treinamento de obreiros ali em Éfeso para ajudar as pessoas a assumirem seu papel como obreiros do Senhor.
É nesse ambiente que João está escrevendo esta carta, e ele está preocupado. Qual é a preocupação que o apóstolo João tem aqui? O apóstolo João está preocupado e essa preocupação transparece aqui na carta, com o surgimento de uma heresia dominante. Que heresia foi essa? Havia ali todo tipo de tentativa de misturar, né, de amalgamar o cristianismo, que se tornara uma religião importante, com poderosa influência na Ásia, com os sistemas de ideias e filosofias dominantes. Havia muito de filosofia e muito de paganismo ainda na Ásia Menor, em todo o Império Romano, e principalmente nessa região da Ásia Menor. E os sistemas de ideias e filosofias dominantes estavam ali presentes e estavam entrando aos pouquinhos, sorrateiramente, de maneira quase que imperceptível, mas efetiva, entrando nas igrejas. E este sistema era um sistema filosófico, religioso, místico, que se iniciou durante o primeiro século do cristianismo. Esse movimento, esse movimento surgiu no primeiro século, e ele era uma religião dualista, defendendo a existência de dois princípios eternos, né? Então, esse tipo de sistema foi denominado gnosticismo. Por que gnosticismo? Por causa da ênfase que eles davam no conhecimento. Para eles, a salvação vinha pelo conhecimento. O conhecimento que não é o conhecimento da palavra de Deus, não. É o conhecimento das coisas, dos mistérios do mundo, né? O conhecimento esotérico, aquele conhecimento que eles têm a partir de experiências místicas, de revelações, de êxtases, de visões, né? Esse conhecimento vinha às pessoas e eles passavam a ser, então, pessoas iluminadas, e na medida que eles tinham maior iluminação, mais conhecimento de Deus, de um Deus eles tinham. A preocupação, portanto, de João é com esse sistema, porque esse sistema traz um tipo de ideia que é contrário ao cristianismo. Este sistema filosófico, religioso, místico, misturava crenças judaicas, misticismo pagão e filosofia grega. Era uma salada religiosa, né? E eles misturavam isso tudo, e ele iniciou durante o primeiro século. E era uma religião dualista. O que é uma religião dualista? A religião dualista é aquela que diz que há uma dualidade, são dois deuses. Eles defendiam a existência de dois princípios eternos. Para eles, a matéria era eterna, assim também como o bem era eterno, né? Matéria e o espírito era eterno. Então, o mal e o bem, né? A matéria representando o mal e o espírito representando o bem, e eram esses dois princípios eternos.
os dois princípios em constante oposição. A matéria e o espírito, para eles diziam que eram dois sistemas dois sistemas em oposição, em contraste. E então não podia haver nenhum tipo de relacionamento entre o espírito e a matéria. Então, o ser humano estava nesta condição de espírito na matéria e ele precisava, para ser libertado, que o corpo fosse destruído. Eles não acreditavam em ressurreição, acreditavam apenas que a matéria precisava ser destruída. Então, eles aguardavam apenas a morte. Portanto, eles diziam que o conhecimento é superior à virtude. Eles diziam que nós não precisamos de praticar o bem, nem fazer qualquer coisa boa, porque o conhecimento, na medida que se vai conhecendo as coisas, se vai conhecendo cada vez mais o bem, você vai deixando de praticar essas coisas ruins, as coisas negativas, e vai crescendo, vai sendo iluminado e vai crescendo até se aproximar do bem que é Deus, do Deus, né? Na concepção deles, era o bem. Então, o conhecimento é superior à virtude. Eles diziam também que o sentido correto das escrituras era o sentido alegórico, e só podia ser entendido por uma minoria seleta. Eles diziam que nem todo mundo pode entender as escrituras, que as escrituras são reservadas para o entendimento de algumas pessoas. Não, nem todos podem entender as escrituras. E que o entendimento das escrituras não é um entendimento literal, é um entendimento alegórico. Então, as escrituras vão dizer aquilo que a pessoa que está lendo entender. Elas não têm uma interpretação correta, tem múltiplas interpretações. E eles também diziam que a presença do mal no mundo impedia que Deus fosse o Criador. Então, Deus não podia ter criado o mundo, porque Deus é o bem, Deus é espírito. E o mal, o mundo é mal, né? O mundo a matéria é má, a matéria é uma matéria separada do bem, ela ela é pecaminosa, né? Vamos dizer assim. E então Deus jamais poderia ter criado o homem ou ter criado a natureza, porque é matéria e a matéria não é de Deus, a matéria é contrária a Deus. Então, a matéria e o espírito são irreconciliáveis. Deus jamais poderia ter criado as duas coisas. E isso significava também que Jesus não poderia ter encarnado, porque se Jesus é Deus e ele é o bem, é espírito, como que ele vai se encarnar na matéria que é má, que é pecaminosa, que está preparada para a destruição? Então, Jesus jamais poderia ter encarnado. E, e se Jesus não encarnou, então ele não existiu de fato. O que existiu, então? Existiu uma aparência de Jesus, né? Era só uma aparência, não era uma realidade, como se fosse um fantasma. Jesus não era uma pessoa real. E ele, então, foi, foi assim, uma pessoa
que aparentava existir, mas que não existiu. E Deus, então, teria criado o mundo por meio de seres inferiores. Seres inferiores. Deus tem uma cadeia de seres inferiores que emanam dele, que, como um raio de luz, né, que emana do Sol, pessoas que emanavam de Deus, seres que emanavam de Deus, até chegar numa escala decrescente, até chegar próximo da matéria, porque Deus não pode se relacionar com a matéria. E o espírito, então, e a matéria sendo irreconciliáveis, a morte é a destruição da matéria. Então, vai chegar um tempo em que, uma ocasião, em que a matéria vai deixar de existir e só vai existir o espírito, né? Não há ressurreição. E não há ressurreição dos mortos. Então, isso era basicamente o ensino que estava sendo infiltrado na igreja de Éfeso, né? E estava infiltrado em outras igrejas ali. Qual a posição que João toma em relação a isso? Observemos aí os versículos. No primeiro versículo ele diz, olha, o que era desde o princípio. Ele está dizendo, então, que há alguém que era desde o princípio, ou seja, alguém que existiu para sempre e que ouvimos, vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele está dizendo exatamente isso, né? Que a experiência sensorial que foi tida com a pessoa de Cristo é uma experiência real, que ele experimentou isso. Ele está dizendo que ele passou por uma experiência sensorial verdadeira, que é ter visto, olha, observem bem, viu, quer dizer, com o sentido da visão, ouviu com o sentido da audição, ele contemplou, isto é, não só viu, olhou de relance, mas permaneceu vendo por muito tempo, né, contemplando. As nossas mãos tocaram com o tato da palavra da vida. Ele está negando a heresia que diz que Jesus não existiu, que Jesus era um corpo aparente. Ele está dizendo, não, ele é real, absolutamente real. Ele tocou os nossos sentidos, a minha visão, minha audição, meu tato, né? a minha contemplação. Nós vimos esse Deus manifestado, né? Então, ele está dizendo que Jesus é absolutamente real, contrário ao que a heresia estava dizendo, que Jesus não existiu, que Jesus era uma aparência só, como se fosse um fantasma. Ele está negando isso, porque a vida, no versículo 2, a vida foi manifestada e nós a vimos. Que vida que foi manifestada? A vida que foi manifestada é o próprio Jesus. Jesus é a vida. E isso condiz exatamente com aquilo que João já disse no seu evangelho, né? Sobre Jesus, quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está dizendo aqui, porque a vida foi manifestada, isto é, eles viram a vida do ponto de vista de não só enxergarem, mas do ponto de vista de se relacionarem com ela, e nós a vimos. E nós, ele não colocou ele só, ele e os outros apóstolos e os discípulos que cercavam Jesus, que eram um número muito maior do que os 12 apenas, né? Nós vimos e testificamos dela. Ou seja, estou falando aquilo que foi visto não só por mim,
mas foi visto por todos os apóstolos, foi visto por muitos discípulos, por multidões que andaram com Jesus. Então, nós somos testemunhas disso, testificamos dela, da vida que é o próprio Jesus. E vos anunciamos, ou seja, estamos pregando algo da nossa própria experiência. É impossível negar essa experiência. Nós somos pregadores daquilo que nós vimos e ouvimos. Ninguém está inventando nada. Nós estamos tentando transferir com palavras aquilo que Jesus, que é a vida eterna, nos mostrou no seu relacionamento conosco. Porque a vida foi manifestada. Como que a vida foi manifestada? A vida se encarnou, né? Os gnósticos diziam que Jesus não tinha se encarnado, porque não é possível o espírito se misturar com a matéria, né? Então, ele está dizendo que Jesus se encarnou, sim, e que o Verbo se fez carne, né? E o texto continua e diz assim: e nós a vimos, a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna que estava com o Pai? É Jesus. Ele está dizendo, olha, nós temos uma relação real com Jesus, sensorial, uma relação que é baseada nos nossos sentidos, naquilo que nós podemos perceber, aquilo que nós podemos captar, aquilo que nós podemos tocar, ver, sentir. Então, nós estamos manifestando essa vida, porque essa vida estava com o Pai, mas ela veio a este mundo. Isto é, houve encarnação, sim. Vocês estão dizendo que não há encarnação, mas nós temos a certeza absoluta, com a nossa própria experiência, da encarnação. E aí ele diz no versículo 3, o que vimos, ele repete, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ou seja, nós tivemos uma experiência vital, uma experiência real, uma experiência sensorial com esse Deus, com esse Jesus, e nós agora estamos anunciando, isso vos anunciamos para que também vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que quem encarnou não foi um anjo, quem encarnou foi o próprio Jesus, Filho de Deus. Nós não estamos falando aqui de encarnação de anjos, nós não estamos falando aqui de encarnação de outros espíritos, estamos falando aqui da encarnação do Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é da própria divindade, da própria natureza divina. Irmãos, esse textozinho, 3 versículos, são um testemunho muito intenso da realidade material que Jesus traz no seu corpo, né? O corpo de Cristo, o corpo que ele, no qual ele se encarnou, é o corpo real, é um corpo verdadeiro, é um corpo de carne e osso, um corpo humano, e ele é o próprio Deus encarnado, ele está ali presente naquele corpo humano, ele é o próprio Filho de Deus. Então, não há qualquer dúvida a respeito de se o Jesus se encarnou ou não, se poderia ter encarnado ou não. Ele se encarnou, ele veio a este mundo, e sem encarnação
nós estamos ainda perdidos, né? Se não há se não houve encarnação, se Jesus é só uma aparência, nós estamos ainda perdidos, porque quem morreu na cruz do Calvário não foi Jesus, então. Se não há encarnação, não foi o próprio Deus quem morreu na cruz do Calvário, mas foi um ser qualquer que nós não sabemos exatamente quem é. Então, João está dizendo que os crentes daquela região não precisavam ser enganados pelos gnósticos. Ele está contrapondo os gnósticos aqui, né? Ele está contrapondo aqueles que vinham com outras ideias, com outros sistemas filosóficos e religiosos, de negar a encarnação de Jesus. E, então, ele está afirmando essas coisas para mostrar que a nossa comunhão é uma comunhão verdadeira com o Pai, porque ele é Espírito, mas também com o Filho, porque o Filho se tornou carne. Então, existe, sim, relação em carne e espírito, né? Matéria e espírito. Existe, sim, essa relação. Os gnósticos diziam que a matéria não podia se relacionar com o corpo, com o espírito, o corpo não podia ter um espírito. João está dizendo que pode sim, e que o próprio Deus se manifestou em corpo para demonstrar a nossa necessidade de salvação, né, por meio de Jesus. Então, ele fala assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, crentes de Éfeso, não deem atenção às doutrinas falsas que estão entrando na igreja. Nós estamos escrevendo estas coisas aqui, demonstrando que nós tivemos com Jesus, para que vocês creiam no nosso testemunho, tenham alegria, tenham gozo, tenham satisfação, sejam felizes, acreditem na verdade que nós estamos falando para vocês, né? Temos esse gozo, essa alegria, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, vocês fiquem felizes, fiquem contentes, acabem com qualquer tipo de dúvida, se eventualmente vocês tivessem dúvida, porque o que nós estamos falando é a pura verdade. E qual é a mensagem que João está transmitindo para os crentes de Éfeso? Ele está no versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Qual é a mensagem que foi ouvida a partir de Jesus? Ouvimos essa mensagem e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, o texto está afirmando que Deus é luz. Em que sentido? No sentido de que ele é verdade absoluta. Ele é luz no sentido de que não há nada impuro, nem nada que seja trevas no seu caráter. Deus é absolutamente santo, absolutamente verdadeiro, absolutamente luz. Essa luz que é a presença inefável do bem eterno. Deus é um espírito sem qualquer tipo de limitação, sem qualquer tipo de escuridão. Então, aquilo que os gnósticos pregavam, que Deus não pode se relacionar por causa de ser espírito, se relacionar com a matéria, e se ele se relacionasse, ele ficaria impuro. João está dizendo que Deus é luz absoluta, não há nele trevas nenhuma. Deus está acima do bem e do mal. Ele pode se relacionar aonde ele quiser e com quem ele quiser, que não altera o seu caráter, a sua natureza.
ele continua permanecendo o mesmo Deus eterno, luz que traz a verdade para os homens, que traz a condição de pleno conhecimento de todas as coisas para os homens. Esse é o caráter de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os gnósticos diziam não tem importância que você pratica com o corpo, porque o corpo vai ser destruído. A única coisa que vai salvar é o espírito. Então, vocês podem praticar aquilo que quiserem. João está dizendo, não, a mensagem que nós temos é diferente. E se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, né? E andarmos junto com Deus, tivermos comunhão com ele, e andarmos em trevas, ou seja, continuarmos fazendo aquilo que Deus condena, aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que não é de Deus, então nós estamos mentindo, não praticamos a verdade. Não há possibilidade de dizer que somos de Deus e praticamos aquilo que não é de Deus. Quem é de Deus pratica as coisas de Deus. É isso que João está ensinando aqui. E ele diz então que não há nele treva nenhuma, e se nós praticarmos o mal, então nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, ou seja, se nós andarmos com Deus, na presença de Deus, orientados por Deus, lendo a palavra de Deus, né? Se andarmos na luz, naquilo que Deus orienta, naquilo que Deus demonstra, naquilo que Ele faz na nossa vida, aquilo que Ele realiza no nosso coração, se andarmos na luz como Ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros, né? O fato de estarmos andando com Deus nos dá a graça de termos comunhão com outros que andam com Deus. É automático isso. Se eu ando com Deus, eu tenho comunhão com aqueles que andam com Deus também. E nós podemos viver em comunhão uns com os outros, né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí, o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esta condição que o apóstolo João está mostrando aqui para os crentes de Éfeso. Ele está falando aqui para a igreja. E ele está dizendo que os crentes podem pecar, mas eles, se andarem na luz, eles já não pecam. Se eles andarem na luz, eles não pecam constantemente, e se pecarem, pelo fato de estarem na luz, eles têm noção do pecado e eles se arrependem, e o sangue de Jesus Cristo vai nos purificando de todo o pecado. O que ele está ensinando aqui é que há uma disposição de Deus no sentido de que o crente é sempre lavado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário teve um efeito imediato lá na cruz, mas tem um efeito permanente, purificando diariamente ou na medida da confissão aqueles que estão pecando. Por isso é que se eu pecar, eu posso ser perdoado imediatamente, bastando para isso confessar o meu pecado e dizer para Deus: eu pequei, Senhor, eu peço perdão. Você não perde a sua salvação, você apenas recebe o perdão daquele pecado cometido depois da sua salvação. E isso significa, então, que Deus está manifestando na nossa vida
essa libertação contínua, purificação de todo o pecado. E ele diz, né, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, ou seja, houve uma doutrina na igreja, que também apareceu recentemente aqui no nosso mundo, no nosso país, que o crente, depois de convertido, a pessoa não peca mais. Não é verdade isso, né? Não é verdade isso. Isso faz parte da experiência do crente. O próprio apóstolo Paulo tinha esse tipo de experiência. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos justificar, né? De toda injustiça. Então, Deus, na medida que nós pecamos e confessamos, ele perdoa os nossos pecados. Então, nós temos a graça de podermos andar sem acusação diante de Deus, né? Se nós pecarmos, não precisamos esperar nenhuma ocasião especial. Basta imediatamente nos ajoelharmos e confessarmos o nosso pecado diante de Deus, né? E ele nos perdoa os pecados. Assim, nós não damos brecha para Satanás atuar na nossa vida e fazer aquele estrago que muitas vezes ele faz na vida daqueles que não confessam os seus pecados, que ficam segurando o pecado, ficam amando pecados, que não se arrependem de seus pecados. Se dissermos, então, que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, mas confessando os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No versículo 10, ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o texto termina mostrando que Deus já disse que nós somos salvos em Jesus Cristo e que ele nos purifica de todo pecado, porque o Senhor Jesus é um advogado. Nós vamos ver isso no próximo estudo, na semana que vem, como que é esse processo pelo qual Deus vai nos perdoando os pecados, né? Porque não é que Deus vai nos perdoando os pecados, todos os nossos pecados já foram perdoados, todos. Quando eu recebi o perdão de Jesus Cristo na minha vida, quando eu fui perdoado na minha vida, eu fui perdoado dos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas, se eu peco ainda, mesmo com perdoado, eu quebro a comunhão com Deus. E essa comunhão precisa ser restaurada. Então, é por isso que eu peço perdão a Deus, mesmo sabendo que todos os meus pecados já foram perdoados. É porque eu quero que Deus restaure a nossa comunhão. É por isso que nós mantemos essa prática de pedir perdão dos nossos pecados. O texto, então, nos mostra que Deus é luz, nós precisamos andar na luz e que Deus é verdadeiramente o Senhor de todas as coisas, luz eterna, Criador de todas as coisas, inclusive da matéria. A matéria foi criada por Deus a partir do nada, né? A ideia dos gnósticos de que havia dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal, o princípio do espírito e da matéria, e que esses dois princípios são
eternos e irreconciliáveis, isso é um dualismo, mostrando que as pessoas acreditam em dois poderes. Nós acreditamos em um único poder, incluindo Satanás, que não é Deus, né? Nós não temos dois deuses, o Deus do bem ou o Deus do mal. Satanás é uma criatura que age contra o próprio Deus que o criou, mas ele é uma criatura vencida por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para derrotar Satanás, para perdoar nossos pecados, para nos dar vida nova, para garantir a nossa ressurreição com a sua ressurreição. Deste modo, então, nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus, viver na luz, né? Na presença de Deus, viver com Ele em todo o tempo, vivendo para sermos instrumentos de comunicação, como João fala aqui, né? Instrumento de pregação, de anunciação da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo João está anunciando esta palavra por meio desta carta à igreja de Éfeso e igrejas vizinhas da região, para que todos possam vir a conhecer a Jesus, possam vir conhecer a vida eterna e saber que ele verdadeiramente se encarnou, está esteve neste mundo presente, está hoje no céu, aguardando o tempo que Deus tem determinado para ele voltar a este mundo, né? Para a segunda vinda de Jesus. Nós temos essa bendita esperança, porque sabemos que Deus vai cumprir todo o seu propósito, que está relacionado às alianças, né? A aliança de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, Davi e a própria nova aliança, e nós estamos nesta oportunidade de viver também as bênçãos da nova aliança. A nova aliança de Jesus, de Deus com o povo de Israel, ela nos alcança, ela é estendida a nós por meio do Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, que nos alcança pela sua grande misericórdia. Então, a pregação do Evangelho é a pregação das alianças de Deus com seu povo e as alianças de Deus com os gentios, por meio do descendente de Abraão, né? Que é Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos estudando uma parte desse segundo capítulo, mas fica aí o nosso desejo de que nós tenhamos plena confiança que Deus é luz, não há nele trevas nenhuma, e que ele é Deus único e verdadeiro. Não há dois princípios em luta. Há um único princípio que executou todas as coisas e cujo programa vai ser realizado, concretizado, vai ter consumação na pessoa bendita de Jesus. Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a companhia e pedimos que estejam conosco na semana que vem. Deus abençoe.